Amados, bom dia, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando sobre Apocalipse capítulo 13, ok? Sobre o surgimento, né, da união, na realidade. Não o surgimento foi há alguns capítulos atrás, vocês viram, eu já gravei sobre, na linha temporal. E essa linha temporal nós vamos falar sobre a união do antimessias com Satã, ou com o reino de Satã, ou com o reino das trevas, né? Então vai haver uma união entre os dois. E é nesse capítulo aqui, em paralelo com Daniel capítulo 7, temos que trabalhar com os dois textos para a gente entender, ok? Então nós vamos agora para a parte didática, ok? Então, pessoal, vindo aqui agora para a linha temporal, chamei aqui de linha temporal P12, ok? Que é a 10ª parte desses eventos que vão acontecer, né? 10º é a união do antimessias com Satanás, ou Satã. Até então, no capítulo 12, na realidade, vocês têm que entender que o capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12, do sinal que ele vê. Ou seja, logo após o capítulo 11, vem ali a 7ª trombeta, capítulo 11, o arrebatamento, aí vem a revelação do caráter do antimessias, ou seja, que verdadeiramente ele é contra os santos e contra tudo que se chama Deus. E no capítulo 12, né, onde acontece a guerra nos céus e Satanás é precipitado na terra. Até no capítulo 12, Satanás atua nas regiões celestiais ainda. Ele não está na terra, ele age na terra, é diferente, né? Paulo diz ali em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, nossa luta ainda é nas regiões celestes. Mas vai chegar um tempo que essa luta vai ser na terra, ok? E o que acontece aqui no versículo 12, né? Acontece então a guerra nos céus, nas regiões celestes, e é precipitado na terra, então, Satã com os seus exércitos, que se junta também, obviamente, aos Néfilins e a segunda queda que estão aqui também, que estavam aqui em atuação, ok? Junto com o antimessias, que eles estarão junto com o antimessias. E o que acontece é que, adorando então, vou ler o texto aqui, Apocalipse 13:4, adorando o dragão que tinha autoridade, que tinha dado, né, sua autoridade, adoraram o dragão que tinha dado a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta e quem pode guerrear contra ela, ok? Ou seja, aqui nesse versículo caracteriza exatamente que o dragão, né, que lá no capítulo 12 está bem claro quem é, né, a antiga serpente que se chama Diabo e Satã. Então ali está quem é, e o antimessias, que é essa besta, esse reino dessa besta que surge da terra. Nós vamos para o texto já. Eles se juntam, eles se fundem, eles se unem para um único propósito: guerrear contra os santos e exterminar tudo aquilo que é ligado ao Criador. E é por causa disso, para essa grande tribulação vai estar acontecendo nesse período também, juntamente, vocês vão perceber, com o derramar das taças da ira do Senhor. Ou seja, vai continuar a inversão do campo magnético, que começa no 6º selo, tá? Foi me feita essa pergunta hoje. A inversão começa no 6º selo e ela vai sendo gradativamente aumentada nas trombetas. Acontecem partes dessa, vamos dizer assim, essa inversão do campo magnético que a gente chama de abominação da desolação também, que o Senhor Jesus chamou. E depois ela vai se intensificar no momento do retorno. Vai acontecer então as taças, ok? Só que antes disso tem essa união para a grande perseguição, que a Bíblia chama de grande tribulação, já que parte da igreja não estará, que vai acontecer um arrebatamento para os vencedores no capítulo 11, no ressoar da última trombeta, como eu já gravei no vídeo anterior. Ela não vai ser antes desse processo de tribulação, ou seja, o processo dos selos e da trombeta. Os selos são chamados de princípio das dores, ou intensificação das dores. As sete trombetas são chamadas de tribulação ou aflição. É um momento de aflição ou de tribulação, mas são 3 anos e meio. E depois os outros 3 anos e meio, que é essa parte da perseguição do anticristo mais intensamente, que começa então no capítulo 13, quando ele se funde, quando ele se une, né?
aqui é o ápice da perseguição, vamos colocar assim. Ela nunca vai parar. A perseguição existe hoje, vai existir até o retorno de Jesus. Mas aqui, vamos colocar assim, é o ápice, é o clímax, é o top da perseguição. Onde o diabo, né, que é Satanás, se junta ao anticristo para perseguir os santos e exterminá-los completamente. Então vamos aqui para outra parte. Então aqui lendo o Apocalipse 13 a gente percebe. Então olha só, esse texto tem um paralelo com Daniel capítulo 7. Então vamos entender aqui. Vi uma besta que saía do mar. Isso aqui você tem que entender que é uma continuação do capítulo 12. Tinha 10 chifres, 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vira semelhante, olha só a semelhança da besta, presta atenção nessa parte do texto. Semelhante ao leopardo, pés de urso e boca de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então aqui a fusão da besta com o dragão, que são bem semelhantes. Agora, onde está esse texto? Olha aqui, depois você vai ver aqui que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então adoraram o dragão que tinha dado a sua autoridade à besta, dizendo quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela. Onde está esse texto aqui? Daniel 7. Então vamos para o texto de Daniel 7. Olha aqui, interessante, prestou atenção naqueles animais? Então olha eles aqui novamente, os mesmos animais. Olha aqui, ó. Daniel teve a visão, né, dos 4 animais, cada um subia do mar. Primeiro, olha só, aqui começa no versículo 4. O primeiro parecia um leão com asas de águia, ok? Lembra lá? Boca de leão. Aí veio o segundo, que é a aparência de quê? Urso. Então o segundo tem a aparência de urso, ok? E vi outro animal, o terceiro parecia o quê? Leopardo. Então os 3 animais aqui são o mesmo animal do quarto animal, só porque aqui o quarto animal ele não caracteriza o que é. Aqui, ó. Na minha visão, vi um quarto animal aterrorizante, assustador, muito poderoso, que tinha, né, grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava, devorava vítimas e pisoteava. Tudo que sobrava era diferente dos animais anteriores e tinha 10 chifres, ou seja, é o mesmo animal da besta. Mas olha que interessante aqui, né? Os mesmos 4 animais aqui no versículo 2. Ou seja, o que significa isso? Significa que aqueles animais precisam entender que são 3 reinos, ok? Quais são os reinos? O babilônico, os medos, os persas e os gregos. São 3 reinos. E esses 3 reinos, né, eles se fundem, eles se unem em um outro quarto animal, que é o quarto animal que ele chama lá de uma besta, que ele ficou assustado com a dimensão dela, que é essa mesma besta aqui. Ou seja, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. É a mesma visão de Daniel. O que é impressionante, irmãos, que a visão de Daniel para a visão de João tem um intervalo de quase 800 anos, aproximadamente 800 anos de uma visão para outra, e é perfeitamente igual. Perfeitamente, vamos dizer assim, une-se a visão escatológica das duas. E o que acontece aqui? Continuando o texto, você vai perceber que aqui, depois que eles adoram a besta, foi dado a boca para proferir palavras arrogantes, autoridade, durante 42 meses, ou seja, essa perseguição vai intensificar por 42 meses, ou seja, vai ser aqui a grande tribulação, ok? Parte dela porque Satanás vai estar na terra, junto com a ação do anticristo em toda a terra. E aí ele diz aqui, foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los, os santos que ficaram, né? Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Aqui fala bem claro, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem, né, os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Bom, muitos vão falar, mas esse texto aqui é simbólico, o Apocalipse capítulo 12 é um intervalo. Eu não concordo. Eu creio que o livro de Apocalipse, ele é uma sequência cronológica do capítulo 1 ao capítulo 21. Todo ele não tem, vamos dizer assim, aqui uma parte aqui que liga com outra parte ali, que é um pedaço aqui, que liga com outro pedaço ali. Não acredito nisso, meus queridos. Não acredito nisso. Eu já acreditei muito nisso, mas eu creio que é mesmo a sequência, uma linha temporal, uma ordem cronológica desses eventos aqui, tá?
E aqui nós estamos na parte da segunda parte, aqui entramos na segunda parte, os 3 anos e meio. Na realidade, você entra nela no capítulo 12, porque não se esqueça que eu disse que o capítulo 12 e o capítulo 13 são interligados, um ligado ao outro. E aí, né, e ele diz algo aqui. Olha que interessante. Se alguém, aqui ó, versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro que falava como dragão. Aqui, né, eles caracterizam que como sendo falso profeta, né? Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Então, e olha só, e por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, contudo revivera. Bom, essa segunda besta aqui eles chamam de falso profeta. Em Daniel também caracteriza isso. Olha só, vamos lá no livro de Daniel para a gente entender isso, porque senão nós não entendemos. No quarto animal, ele pede aqui uma explicação. Aqui, ó, versículo 16. Então, aqui, ó, no versículo 19. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente dos outros e o mais aterrorizante deles. Com seus dentes de ferro, garras de bronze, o animal despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava e soprava, né, e tudo que sobrava, aliás. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça, sobre um outro chifre que surgiu para ocupar o lugar de 3 chifres que caíram, ok? Que é exatamente o que acontece lá. Chifre que era maior do que os demais e não tinha, que tinha olhos e uma boca que falava arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. E, queridos, aqui está falando exatamente, né, daquela segunda besta. Esse chifre que surge é aquela segunda besta, porque ela derruba 3, ou seja, e ela sobressai com 1. É a besta que, vamos dizer assim, a besta você tem que entender que ela é um reino. Aqui não está tipificando somente uma pessoa. E aqueles chifres são autoridades. E é interessante que aquela besta de Apocalipse, tá? Que ele foi fazer guerra contra os santos aqui, vamos voltar aqui para Apocalipse. E aí o que é interessante aqui, essa segunda besta tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, ela tinha aparência daquilo que era bom, mas falava palavras de Satã. Obviamente aqui está falando exatamente disso, né? Dessa união do dragão com o antimessias. Que exerce a autoridade da primeira besta, porque aqui é o chifre que surge lá em Daniel. Aquele chifre ali, literalmente, é esse antimessias, essa autoridade, né, que vai estar se juntando ao dragão. E ela exercia toda a autoridade da primeira besta. Aqui, propriamente, creio eu, querido, que o que aqui se refere não é, vamos dizer assim, um falso profeta que está se referindo, não. Aqui se refere essa segunda besta, que é aquela quebra dos 3 chifres que surge é exatamente esse ferimento mortal, né, que é sofrido aqui sobre uma das cabeças, tá? Uma das cabeças sofre um ferimento mortal e na ressurreição do antimessias, vamos dizer assim, ele vai ressurgir, mas não como ele era antes, ok? Essa união, né, do dragão com o antimessias vai ocasionar, né, nesse período aqui, e ele vai se tornar uma outra besta, que ele vai se tornar uma outra, como se fosse uma outra pessoa, literalmente, mas com autoridade, né, diferenciada de fazer sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. E por causa dos sinais que ela faz, né, que esse antimessias, que eu creio que é o mesmo, mas de uma forma diferente. Por causa disso, ele faz com que adorem a besta, a primeira besta. A primeira besta, que era exatamente aqueles 10 reis, ou seja, a imagem, o caráter. A palavra imagem aqui você tem que entender que é caráter, ou seja, é uma sombra daquilo
que expressa verdadeiramente aquilo que você o adora. Quando nós olhamos para Gênesis, nós somos feitos imagem e semelhança do Criador, você percebe que, como imagem e semelhança, a palavra imagem ali, né, do hebraico, significa uma silhueta perfeita, uma sombra idêntica àquilo que é do Criador, ou seja, expressa o caráter dele, exatamente o caráter do Criador. E aqui, quando falo numa imagem, eu não creio que simplesmente vai ser vamos dizer assim, uma imagem que vai colocar, não, pelo contrário, aqui o anticristo vai ter o caráter de Hassatan, é isso que está falando, ele vai ter o caráter da união dos dois, ou seja, o que ele vai atuar, a forma que ele vai agir, vai ser segundo o caráter de Satanás, vai ser o completo caráter de Satanás agindo através de uma pessoa, porque você tem que entender que o diabo, ele procura imitar aquilo que que o Senhor Deus faz, e Jesus foi isso, a imagem perfeita do Pai andando na terra. Ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si, se fez homem, e ele caminhou como homem, mas com toda a autoridade do Pai, mas com toda a humildade de um homem. Ou seja, ele veio primeiro para resgatar, e agora ele vem para estabelecer o reino. E aí o que ele faz? Essa besta. E ele foi dado um fôlego, o caráter da primeira besta, de modo que ele podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar esse caráter, essa imagem. Ok? Não esqueça que a palavra imagem, na primeira menção em Gênesis, é caráter, ou seja, espelho, ou seja, algo que é similar, parecido, ou seja, igual. Então a imagem aqui, é completo caráter de Hassatan, como eu já disse, E aí ele diz aqui, também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem uma certa marca na mão direita ou na testa, Aqui há várias coisas para dizer em cima disso, Temos várias tecnologias hoje, temos várias situações, falam-se de questões de chips sendo implantado. Eu acredito que sim, vai haver uma marca externa disso, mas a marca externa é exatamente algo que já foi feito interiormente na pessoa, ou seja, ela já aceitou que o caráter dela é aquilo, que ela é exatamente aquilo, ou seja, que ela tem que ser parecida com a besta, ela vai desejar ser parecida com a besta, ela vai se espelhar no caráter da besta, ou seja, ela vai arrastar consigo, como você tem que entender que Satanás arrastou 1/3 dos anjos do céu, o que ele vai fazer aqui através do antimessias é arrastar também a grande parte da população da terra, com o quê? Com prodígios, sinais, enganos, com todo tipo de inteligência e ofertas. Ele vai fazer isso, as pessoas vão querer seguir, só aqueles que não têm, óbvio, o selo do Criador, mas para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca e o nome da besta, o número do seu nome. Então aqui ela exerce então o poder de controle total. Então ela vai, essa besta ou esse antimessias, junto com a Satã, nessa unidade satânica, vai atuar dessa forma, ou seja, vai atuar com controle completo e absoluto. E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que foi traduzido como 666 ou 666. Obviamente que tem uma interpretação diferente, eu até tenho um vídeo gravado sobre, que eles acreditam que isso aqui é o Rishi'it, que é Bishmiallah, ou seja, a mesma escrita que está na bandeira dos Emirados Árabes, dos povos árabes, dos povos muçulmanos. E eles falam que essa marca também há uma ligação. Particularmente eu acredito que sim, porque no começo aqui você percebe que há uma união dos 3 animais, ou seja, da Babilônia, da Pérsia e da Grécia, ou seja, vai ser esse reino do anticristo, vai ter partes dos 3 reinos juntos. Então vai ser parte dos 3 reinos juntos. E aí onde a grande Babilônia, com grande confusão, a grande confusão. Ok? E logo em seguida isso, essa perseguição, a gente entra então no capítulo 12 para o capítulo 14,
e eu vou falar amanhã sobre a questão do capítulo 14, ok? Que já é uma preparação para o retorno do Messias e derramar dos cálices da ira, tá? Aqui é uma preparação. E amanhã a gente volta então com essa linha temporal.